Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à primeira live do Desatando Nossos Nós. Essa é a live de esquenta do nosso evento que acontece no próximo sábado. E hoje eu quero falar sobre Deus é sistêmico, né? Por que Deus é sistêmico? Porque tudo é sistêmico. Você vai entender nessa live que o princípio foi sistêmico, que a queda foi sistêmica e que a cruz é sistêmica. E a gente vai fazer uma conexão entre esse conhecimento das escrituras com as constelações familiares. O que tem a ver? Você vai entender nessa live que constelações familiares, ela trata de reconciliação, ela traz à tona verdades eternas. E através dessa terapia, dessa abordagem extremamente assertiva, a gente vai direto ao ponto, a gente identifica a causa dos nós. Porque no Desatando Nossos Nós, nós vamos trabalhar com os nós, os emaranhamentos familiares, aquilo que impede que a vida flua da maneira que ela deve fluir. Nós temos aqui a linha da vida. Né? A linha da vida, ela deveria ser assim. Deveria ser algo que aconteceria naturalmente, sem grandes problemas, sem situações, sem os abrolhos, sem os espinhos. Mas hoje o que nós vemos, para onde olhamos, nós vimos para onde olhamos são nós, são emaranhamentos, são situações em que hoje a gente se questiona por quê que acontecem tantas coisas terríveis no mundo, né? A gente vê a tristeza, o sofrimento da humanidade, a gente vê o divórcio, a gente vê o aborto, a gente vê assassinatos, guerras, toda sorte de coisas, e a gente não entende que isso, na verdade, são nós. É o resultado de dinâmicas de emaranhamento, de situações que nós, como humanidade, vivemos. Então, por isso que eu quero abordar nessa live por que Deus é sistêmico, por que tudo é sistêmico. E se você tiver a inteligência sistêmica, se você entender, né, ter uma consciência de que nós somos um, cada vez mais que a gente entende isso, mais a gente acessa lugares eternos, a gente acessa lugares que a gente achava que eram impossíveis, mas nós vivemos sim em um mundo abundante. Hoje nós temos uma ideia assim, porque tudo vai faltar. A gente tem aquela ideia de que as coisas estão no limite, porque a gente não está conectado com a vida. Você talvez, menina, não esteja conectada com o autor da vida, com a verdadeira fonte de todo o saber, de toda a sabedoria, né? Que a sabedoria é diferente de conhecimento, é diferente de informação. Então, vamos para o nosso conteúdo. Se você está chegando aqui pela primeira vez nesse canal, né, a gente está realizando aí, durante essa semana, uma série de lives. Essa é a primeira live de esquenta do nosso evento Desatando Nossos Nós. Nesse evento, nós vamos ter ali 4 horas de imersão terapêutica, nós vamos estar falando sobre as verdades da palavra em conexão com princípios sistêmicos defendidos, né, por Bert Hellinger, e que é o grande divulgador das constelações familiares. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que Bert, ele não descobriu as constelações. Ele diz os princípios, né? Ele simplesmente observou os princípios que regem as nossas relações, que são o princípio do pertencimento, o princípio da hierarquia e, por fim, o princípio do equilíbrio. São leis que regem a nossa vida e que a gente, quanto menos a gente conhece dessas leis, mais inconscientes nós somos e mais também a gente fica subjugado a essas leis porque a gente não sabe. Né? Tem pessoas que não sabem determinada coisa e é por isso que estão vivendo determinadas dinâmicas nas suas famílias. Vou acertar aqui esse batonzinho aqui que eu acho que está meio estranho. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre essa consistência, né, que nós vemos e essa convergência
convergência entre constelações familiares e as verdades eternas da palavra. Então, primeiro, Deus, ele é sistêmico. A primeira coisa que você deve entender é que Deus é sistêmico. Mas antes de falar simplesmente, né, que Deus é sistêmico, a gente vai precisar primeiro analisar o que está nas Escrituras. A palavra do Senhor, para aqueles que creem, e você que está chegando aqui agora, só um pouquinho, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então me dá aí um desconto. Estou assim, um pouco ainda assim, tateando aqui como fazer live cá no YouTube, mas vai dar tudo certo no final. Então, quem está chegando aqui no YouTube, no Instagram, eu estou no YouTube, se você quiser, só é seguir lá o perfil, vou colocar aqui embaixo, e você pode me procurar lá no YouTube, que eu acho que a experiência lá vai ser melhor, tá bom? Mas se quiser ficar por aqui também, seja bem-vindo. Então, vamos lá. Deus, ele é sistêmico. E nós precisamos entender que existe um princípio, né, para poder você analisar as Escrituras, um princípio teológico que diz o seguinte: é a primeira menção. Toda vez que algo é mencionado pela primeira vez na Escritura, a gente deve se atentar. Então, a primeira vez que Deus é visto como um Deus sistêmico na Escritura é em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 27, que diz assim, 26. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nesse versículo aparece a primeira menção desse Deus sistêmico, desse Deus coletivo. E esse Deus coletivo, né, que você serve, que eu sirvo, e que ainda que você não sirva, ele é e ele governa sobre tudo, né? E quanto mais você tem entendimento com isso, independente de religião, é você se conectar com o seu Criador, com aquele que criou todas as coisas. E esse Deus que criou todas as coisas, ele é sistêmico. E quando ele diz isso, façamos, está no plural. Então, a gente não tem um Deus único, solitário, que criou a humanidade porque ele estava sozinho e precisava desse amor da humanidade. Não, ele era um Deus coletivo, aquela velha menção que a gente faz, né? Aquele Deus 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. E esse ser que vivia em uma coletividade perfeita, em uma unidade no coletivo, porque a gente tem aí 3 pessoas em um. E esses 3, eles se amam, eles se honram mutuamente o tempo inteiro. E foi a partir desse lugar de honra, de amor intenso, de amor profundo, que eu e você fomos criados. Então, quando Deus ele diz, façamos desse lugar de unidade perfeita entre os 3, eu gosto muito quando fala, quando aquela palavra pericorese, não sei se você ouviu falar dessa palavra, mas essa palavra fala de uma dança entre a Trindade. Os 3 dançam, os 3 se honram, os 3 se amam. E foi a partir dessa plenitude que nós somos criados. Nós não somos criados para completar Deus. Nós somos criados porque ele já era completo, mas ele queria criar um ser que o amasse, assim como ele nos amou antes. Então, foi a partir daí do façamos que Deus criou o homem. E ele coloca esse homem e mulher, dentro do Éden. O que é o Éden? A palavra Éden quer dizer prazer, né? E dentro desse lugar de prazer intenso, não falta nada, não existe dor, existe um relacionamento íntimo. É o conhecer. A palavra iada, né, aquela palavra que fala sobre conhecer um homem como ele conhece uma mulher, era assim que Deus se relacionava com esse homem. Uma relação profunda, de intimidade.
toda tarde, no finalzinho da tarde, Deus, ele descia para conversar com esse homem. E é interessante que a gente entenda que essa palavra Adão, Adam, né? Adam não é um homem, é a humanidade. Deus criou a humanidade para ser um com ele. Então, tanto que o homem Adão, né, ele era chamado de Ishi, e a mulher Isha. Ishi quer dizer ele, e Isha ela. E os dois, eles eram tão íntimos, eles se relacionavam com tanta intimidade, respeito e honra e amor, que eles não precisavam, eles não se deslocavam um do outro. Eles não eram dois separados, eles eram dois juntos em uma só pessoa. E aí, quando Deus cria esse ser coletivo, a partir de uma trindade também que é coletiva, né, de um Deus que é coletivo, que é sistêmico, porque eles se relacionam, eles se respeitam, eles se honram mutuamente. Essa relação, ela quer, o que Deus quer com essa relação? Criar uma família. E aí ele cria o homem para ter essa relação profunda. Até aí, tudo era perfeito, não havia falta de nada, havia plenitude, beleza, abundância. O homem, ele trabalhava no Éden, o homem tinha um trabalho, tinha uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade do homem? Era cuidar do Éden. Tanto que o homem ele que nomeou todos os animais. E no Éden, quando se fala de homem também, a gente tem uma ideia assim, que o homem, ele é um ser à parte, né? Mas é como eu já falei, quando Deus cria Adam, ele está criando a humanidade, o nós. Ele chamou esse homem para se relacionar nessa trindade e para se achegar a esse Deus de uma forma livre, sem forçar, sem ser uma coisa baseada em sacrifício, mas em prazer, porque assim era o Éden, o total prazer. E aí o que acontece? Esse homem nesse lugar perfeito, nessa unidade perfeita, dele sai essa mulher. E essa mulher, ela não tem o nome ainda de Eva. Essa mulher ainda é a mulher, o homem e a mulher, como se eles se vissem como um ser complementar. Não havia disputa, não havia nenhum tipo de oposição ali, nenhum era maior que o outro, mas eles se complementavam. E aí, a partir desse lugar, imagina, toda tarde, quando eu penso nisso, né, a minha alma se alegra, meu Deus. Né? Toda tarde Deus descia e falava com Adão, com essa humanidade plena, completa, com essa humanidade que não tinha falta de nada, que trabalhava, que fazia, cuidava do jardim. Não era uma humanidade que ficava lá, né, com a cara para cima, não. Eles tinham que fazer. E nesse cotidiano, ali, nesse dia a dia que Deus criou para o homem viver, acontece a tentação. E a mulher, ela vai comer desse fruto. Esse fruto que uma serpente entrou ali, capciosa, dentro do jardim, e apresentou o fruto que Deus já tinha dado como proibido. Ele falou, coma de tudo, mas não coma desse. Você tem essa opção, mas não coma desse. Coma de tudo que tiver. Você tem todas as opções. E aí, naquele dia, aquela mulher decidiu comer e ainda ofereceu para o homem. E o homem também comeu. Então, no momento que Deus desceu para falar com esses filhos, porque ele criou esse Adam, essa humanidade, para se relacionar com ele como pai, e não como um Deus distante, irado, raivoso, vingativo, mas um Deus que está ali para amá-los. E aí, esse dia, nessa tarde, nesse crepúsculo, Deus desce para falar com aquele homem e com aquela mulher, e ele não os encontra. E aí, de uma forma retórica, Deus pergunta: Adam, cadê você? Adam, cadê você? Né? E tem um pastor que brinca até, eu vim aqui só para te ver, mas ele estava ali, ele estava, na verdade, perguntando onde você está. Ele pergunta ao homem, ele pergunta à humanidade, ele pergunta a Adam
e agora Eva, porque antes ela não tinha um nome separado de Adão. Havia Adão. Você não vê uma menção de Adão e Eva antes da queda. Você só vai ver a menção de Adão e Eva, desse nome separado, depois da queda. E aí Deus fala, onde você está? E ele se reporta a Adão, à humanidade, onde você está? Em que lugar você está? Claro que não era um lugar geográfico, era um lugar interno, um lugar onde não havia mais dependência desse Deus, mas havia uma busca pelo conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele faz essa pergunta, que ele sabia, claro, e aí Adão responde como: foi a mulher que o Senhor me deu, que o Senhor criou e me deu. Ela que me deu para eu comer desse fruto. E aí aparece a acusação, aparece a vergonha, aparece o medo, porque quando Deus pergunta, eles estavam, não, eu estava ouvindo, mas eu estava com medo. Na hora que eu ouvi sua voz, eu senti medo. E pela primeira vez o homem sente medo da voz de Deus. Até aquele momento, a voz de Deus, ela atraía, ela chamava, ela convidava a humanidade para um relacionamento. E aí essa voz trouxe medo pela primeira vez. Por quê? Porque esse homem que era uma humanidade coesa, coletiva, que vivia sistemicamente de uma forma perfeita, em uma unidade perfeita com Deus, com o outro, ela tem medo. E ela sai do nós e entra para o eu. É a hora que entra o eu. Os dois, eles se apresentaram pela primeira vez desconectados um do outro. Porque a Ishi e a Isha, eles eram um. E é nesse momento que há essa desconexão, que há a queda, aparece Adão e Eva. Seres separados, individuais, desconectados um do outro. Então, ela não deixa de ser os ossos dos meus ossos, como ele falou a primeira vez que ele a viu. Na hora que Adão vê Eva pela primeira vez, a mulher, que não é opositora dele, mas é a complementar dele, diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, ele se encantou a primeira vez que ele viu a mulher. Mas nesse momento que ele olha para Eva, separada dele, ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela que me deu do fruto para eu comer. Foi por isso que eu comi. Então, no fundo, a culpa foi de quem? De Deus que deu aquela mulher. Porque esse homem e essa mulher eles não estavam mais conectados, mas eles estavam convivendo no eu. E aí você vai entender no sábado, quem estiver comigo ali, no Desatando Nossos Nós, vai entender isso de uma forma um pouco mais aprofundada. Mas quando a gente sai de uma consciência pessoal, a gente sai, nesse caso, é sair de uma consciência coletiva, espiritual, uma consciência elevada de relacionamento com Deus, e esse homem entra em uma consciência pessoal, egóica, limitada ao seu próprio eu. Porque no Éden não existia o eu, existia o nós. Não existia o meu, existia o nosso. E nesse momento em que cai, em que essa humanidade, esse Adão cai, surge o ego, surge o eu versus o outro, surge a vergonha, surge o medo, surge a acusação, surge a escassez, surge a bagunça, surge a desordem, surge os emaranhamentos. E quem estiver comigo ali no sábado vai entender que essa consciência pessoal é a consciência que nós temos. De um modo geral, nós vivemos nessa consciência. Desde a queda, o homem vive numa consciência pessoal. E uma consciência familiar, mas uma consciência familiar inconsciente. A gente não tem uma consciência de que nós fazemos parte de algo maior do que nós. Como família, como nação, né, como povo, como igreja, aqueles que já conhecem, né, essa verdade.
e essa conexão com o Pai. Tudo isso aí está no campo do coletivo, né, daquele e do espiritual, que é ainda mais elevado. Então, nós temos aí 3 níveis de consciência: a consciência pessoal, a consciência arcaica coletiva e a consciência espiritual. E então, o que aconteceu, né, nesse momento que o homem cai? Ele saiu dessa consciência espiritual e ele cai para uma consciência meramente pessoal. Ele vive emaranhado, primeiro pela vergonha, pelo medo, pelas coisas que vão acontecendo na humanidade que nos mostram como nós estamos distantes de Deus. Por mais que você não creia, mais que você não seja alguém que professa uma fé em Deus, em Jesus, você olha para o lado, olha para a humanidade e você fala, tem alguma coisa errada aqui. É possível, né? Que existe tanta maldade, que existe tanta... que a morte ela é algo tão real. Porque é algo real. A gente não gosta de falar da morte, né? A gente evita falar da morte, mas ela está ali, todo dia, à nossa espreita. Eu brinco, eu moro em frente a uma funerária. Por muito tempo era uma bomboniere, era um lugar onde vendia doces, e hoje é uma funerária. E aí um amigo meu um dia esteve aqui em casa e falou assim, Márcia, você não fica com receio, né, de estar morando na frente de uma funerária? Eu falei, caramba, esse é o destino, nosso destino. Então tem dias que a primeira coisa que eu vejo aqui em casa são caixões. E me lembram da minha condição, dessa morte que espreita a gente o tempo todo, que nos lembra que nós vamos morrer. Que por mais vivos e cheios de conhecimento, de dinheiro, de riqueza, de tudo, né, de fama, a coisa mais certa que nós temos é que nós vamos morrer. E nós nascemos para viver em uma vida leve, uma vida que fluiria naturalmente. Foi para isso que o Senhor nos criou. Foi para isso que esse Deus sistêmico nos convidou, para essa dança, onde um honrava o outro. Ele chamou esse homem, esse Adam, essa humanidade, para fazer parte dessa dança. Mas o que aconteceu? Essa linha de amor que conectava Deus e a humanidade, ela se partiu. Ela se emaranhou. E é nesse momento, né, que a gente começa a entender que hoje nós buscamos o tempo inteiro conhecimento. E temos, e que bom que temos. Eu vejo a árvore do bem e do mal como um lampejo de misericórdia de Deus, você acredita? Eu acho que Deus colocou ali, ele entendeu assim, o homem ele pode cair, mas se ele cair, ele vai ter um conhecimento, que através desse conhecimento ele vai acessar coisas que vão mitigar o sofrimento dele após a queda. Então, até a árvore do bem e do mal, ela nos conecta assim com um conhecimento, uma sabedoria que não é a sabedoria de Deus, é uma sabedoria terrena. É uma sabedoria que nos ajuda, assim, graças à árvore do bem e do mal que Deus nos deu, né? O conhecimento que Deus permitiu que a gente acessasse. Nós fazemos cirurgia sem dor, né? Nós temos acesso a isso aqui, à internet. Quem criou isso aqui? Foi o homem inspirado pela árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. O problema todo é que esse conhecimento, como o próprio nome já está dizendo, o bem e o mal, ele traz o bem, ele é abençoador, mas ele tem consequências porque vem de um lugar caído, de um lugar egóico, de um lugar unitário e não coletivo. Então, por mais que um homem crie algo, né, com a intenção de abençoar a humanidade, de alguma forma aquilo ali tem ali um cheiro de morte no meio. Tem o quê, né, de queda, da queda também dentro dele. Mas mesmo assim, o mundo é muito melhor, é menos pior, vou dizer aqui, por conta desse conhecimento que nós acessamos por meio da árvore do bem e do mal. Então, foi também misericórdia. O ideal seria que a gente estivesse acessando o conhecimento direto da árvore da vida, direto do próprio Deus. Foi essa a intenção dele. Era isso que ele queria. Ele queria permitir que a humanidade
crescesse, chegasse a lugares muito mais né, altos, através do acesso a ele próprio toda tarde. Mas o homem escolheu comer do fruto da árvore do bem e do mal. E ainda assim, a gente acessa, por exemplo, coisas como a constelação familiar. Eu vejo a constelação como algo que Deus permitiu que o homem acessasse para mitigar dores. Tem coisa pior do que você ter uma família que não se conecta, você não ter um relacionamento saudável com seus pais, com seus filhos, com a sua esposa, aquela pessoa que você escolheu para viver com você, e você não tem um bom relacionamento com ele, né? E através de uma constelação familiar, você pode, sim, se reconciliar. Entender, não pela árvore da vida, porque a árvore da vida tem um outro caminho. E aí é que eu vou falar sobre a queda, sobre a cruz. Porque na queda houve uma providência que já estava embutida na queda. Então, até quando você faz uma constelação, por exemplo, você pode se reconciliar com o seu pai, com a sua mãe. Vai ser muito bom. Mas é como existe um caminho mais excelente, né? E esse caminho chama-se Cristo, chama-se Jesus. Mas assim como não existe uma escolha, né? Se você precisar, eu vou fazer uma cirurgia daqui a alguns dias, eu vou precisar fazer uma cirurgia, e eu vou, graças a Deus, já estou agradecendo pela penicilina, né? Pela anestesia, pelos antibióticos que foram criados. Senão eu não poderia fazer. E quantas doenças são curadas por meio de conhecimento que um homem que não conhece Deus, mas acessou a árvore do conhecimento do bem e do mal, e mitiga o sofrimento humano. Isso é amor. Eu vejo como um amor desse pai. Como se ele colocasse, sabe, na mochila aquele filho que o abandonou, uma provisão, falar assim, não, eu vou colocar aqui, ele vai embora, ele vai me abandonar, mas eu vou colocar aqui na mochila dele recursos para que ele não sinta fome. Recursos para que ele não sinta tanta dor. Recursos para que ele, quem sabe um dia, na caminhada ele olhe para trás e me veja e queira voltar para mim. Quem sabe ele não caia em si e fale, não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Então eu vejo amor nisso no Senhor. Então, quando a queda acontece, ali Deus já dá uma provisão. Ele fala, olha, deixa eu ver se a transmissão está indo. Tá. Ali ele diz assim, eu vou providenciar um escape. Através dessa mulher que foi enganada, que deu um fruto para o seu marido, para o seu companheiro, para o seu igual, eu vou trazer um escape, vou trazer algo que vai reconciliar, vou trazer a própria reconciliação. Essa mulher ela vai ser instrumento para gerar um homem diferente. Ela vai gerar um Adão diferente, uma humanidade diferente. Essa mulher ela vai trazer de volta, através dela vai ser trazido à Terra a reconciliação. Após essa quebra dessa linha que conectava a gente com Deus, essa desconexão que nós vivemos, essa mulher vai trazer alguém que vai conectar de novo essas linhas de amor. E essa pessoa é o próprio amor encarnado. É o próprio Cristo. Então, o Senhor, desde o princípio, ele agiu de uma forma sistêmica para criar o homem. Ele agiu de uma forma sistêmica para nos fazer viver em plenitude lá no Éden, em abundância, em um relacionamento pleno com ele. E também, ele também trouxe esse sistêmico na hora da cruz, na hora da encarnação do próprio Deus. Deus, ele vem para viver entre nós, para viver identificado com a dor que a gente tem. E aí ele começa a organizar em Deus, em Cristo, todas as coisas voltam para o lugar. Então, através desse sistema, né, desse sistêmico que trabalha em meu favor, em seu favor, em favor da humanidade,
né? O Senhor ele veio para organizar o caos, a bagunça, para desatar os nossos nós, para nos reconectar com a nossa história, nos reconectar com a nossa família. E eu acho lindo isso em Deus. Porque isso não está disponível apenas, essa reconciliação, ela não está só disponível para aqueles que estão dentro da igreja. Ela não está apenas disponível por meio da constelação, tá? Não é só para eles. Essa reconciliação pode acontecer durante uma sessão. Você se reconectar com a sua história, se reconectar com a sua família, se reconectar ali com um amigo, com alguém que te feriu, até com seus inimigos. Né? Tem um lugar para até para os seus inimigos. E isso eu não estou falando de salvação, tá? Salvação só em Cristo. Eu estou falando de humanidade, de vida aqui. Porque a penicilina, o antibiótico antitérmico, o remédio de pressão, não é só para cristãos, é para toda a humanidade, é para todos nós. E veio por meio do conhecimento do bem e do mal. Agora, se você está achando complexa essa conversa, coloca aqui nos comentários para mim. Se está dando nó na sua cabeça, porque eu estou aqui para desatar nó, você sabe disso, né? É isso que eu quero fazer durante esses 4 dias, 3 dias de live e no sábado, ali no nosso ambiente privado, no Desatando Nossos Nós. Então, quando a humanidade perdeu a conexão com essa fonte, né, o homem ele não olhava mais para a mulher como parte de si, a mulher não olha mais para esse homem como parte de si. Nós passamos a dividir a nossa vida, a nossa história entre nós contra eles. E vide aí, né? Tantos compartimentos em tudo hoje. É o negro contra o branco, enfim, né? É o flamenguista contra o fluminense, tantas outras divisões que a gente está vendo aí. Eu não quero nem entrar aqui nesses méritos aqui, não. Mas eu quero que você entenda que em tudo Deus foi sistêmico. Quando Ele nos criou, quando Ele nos colocou no Éden, e quando Ele providenciou um escape para que a gente pudesse nos reconectar com Ele. Então, quando Jesus encarna, que Ele vem, Ele cumpre o seu propósito. Ele faz sua parte nesse plano eterno de reconciliação. Só que Ele coloca a autoridade agora na mão de outra pessoa. E adivinha quem? Na humanidade, em mim e em você. Naquele que se posiciona como filho. Porque o grande problema hoje é que muitos têm é que não se veem como filhos de Deus. Se veem como meras criaturas. Fui criado, estou aí e eu lido com a minha vida e mando na minha vida e eu sou eu, né? Como diz um ditado aqui na Bahia, eu sou eu, licuria coco, não preciso me envolver com ninguém, eu não preciso me preocupar com ninguém, eu não preciso me preocupar com Deus, eu não preciso me relacionar com ninguém. E quando nós entendemos a verdade que nós somos um, né, nós podemos acessar tudo que a vida tem para nós. E Deus ele nos deu uma vida abundante. Quando Deus criou você, eu costumo dizer que toda pessoa que nasce com a mochilinha, com a marmita. Deus criou, providenciou tudo para nós. Mas o que nos impede de acessar esse tudo é a nossa falta de consciência sistêmica. Isso eu falo até de igreja. Quem está dentro da igreja, tem gente que não tem consciência sistêmica. Está dentro da igreja, mas não se vê como nós. Não se vê parte de algo maior. Não vê o outro como um igual. Então, se a gente serve a um Deus sistêmico, é preciso pensar e agir de forma sistêmica também. E só assim que a gente acessa a plenitude. Por isso que a gente começa a entender que há pessoas que frequentam, vão na igreja, vão todo domingo, estão ali. Tem gente até que é usada. Gente, vou falar aqui uma coisa bem mais pesada, mas tem pastor, tem padre, tem homens que são líderes religiosos, mas que não caminham em amor.
que não vivem em uma consciência sistêmica, em uma consciência a nível de que espiritual que passa pela cozinha, né, dessa consciência sistêmica. E só quem vai estar lá no Desatando vai entender essa cozinha, que eu vou falar ali da relação, que é só sala, que é cozinha e que é quarto. A relação de sala é relação pessoal, relação de uma consciência pessoal. Ela é limitada, ela pensa na aparência, ela quer mostrar ali beleza, aparência. A relação de cozinha, eu vou fazer um resumo rápido. A relação de cozinha é onde tem um barulho, onde as coisas acontecem de verdade, ali na cozinha. É onde os barulhos, os cheiros, os odores, os mal, né? Enfim, onde as coisas acontecem. Essa é a consciência coletiva, familiar, arcaica. E a consciência espiritual é a consciência de quarto, é um lugar de profunda intimidade. E tem pessoas que saem do pessoal e acham que entraram no espiritual, mas querem pular. E aqui não tem elevador, sabe? Aqui só tem escada. Para você passar para uma consciência espiritual plena, tem que passar pela consciência coletiva. Então, é por isso que tem pessoas que você fala assim, oxe, isso é crente. Diz que é católico, diz que é crente, diz que serve a Deus é desse jeito. Mas por quê? São pessoas que vivem dentro de uma consciência, entre aspas, bem entre aspas, espiritual, mas não tem a consciência coletiva. Não se veem como um com todos, não é um só com a minha panelinha, não é só na minha igrejinha, não é só na minha família, entre os meus, mas é uma consciência que abarca todos. Afinal, todos caíram, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, se todos pecaram, todos carecem dessa glória, dessa graça, todos precisam voltar. Todos. Então, quando a gente começa a entender assim, a gente começa a ver por que pessoas, apesar de terem uma religião, de frequentarem um determinado lugar, não têm uma vida plena. São pessoas com problemas relacionais gravíssimos, pessoas que têm problemas no trabalho, pessoas que têm problema com dinheiro, pessoas que têm problema com os seus próprios familiares. Eu conheço pessoas que são altamente espirituais, pregam, profetizam, mas estão rachadas, emaranhadas com os seus pais, odeiam seus pais, criticam, julgam, apontam. Há filhos que estão nesse lugar como? Não é? Como é que a gente pode pensar que existe espiritualidade dentro de uma loucura dessa? Porque eu chamo de loucura, mas é inconsciência. Porque a palavra diz assim, quem conhece a Deus e odeia seu irmão é mentiroso. Pois ninguém pode dizer que conhece Deus e não inclui seu irmão dentro de si, do seu próximo. A constelação familiar, à luz da Bíblia, ela vê todas essas relações sob um ponto de vista sistêmico. E o meu trabalho como terapeuta aqui é o quê? É te ajudar no processo de voltar para o seu lugar. É voltar ao Éden. Voltar a esse lugar onde você sabe o seu lugar. Você sabe quem você é. É estar onde você se sente plena. Você vê que as coisas fluem de uma forma natural. Sabe? Sabe quando o dinheiro vem de uma forma natural? Sabe quando os relacionamentos vêm e eles fluem? Você é uma pessoa que tem facilidade em se relacionar com as pessoas. A sua família não é um lugar que é de Natal em Natal que a gente se encontra, mas pelo amor de Deus, eu tenho que ir mesmo para essa ceia de Natal, será que eu tenho mesmo? Sou obrigada? Porque, na verdade, é cheia de nós. Está tudo bagunçado, está um caos. Então, é por meio disso, dessa consciência espiritual plena. É uma consciência plena, espiritual plena, que só pode ser plena no coexistir com a consciência de que nós somos um. Não tem como. No dia que você ouvir alguém dizer assim, eu amo Deus, eu amo Jesus e tal. Mas 2 minutos depois ela está falando mal do periquito, do papagaio da vizinha,
do pai, da mãe, do esposo, da esposa, tem algo errado com essa pessoa. Tem algo que ela precisa olhar. E é isso que a constelação familiar ajuda. A você olhar para isso, a você desenvolver uma consciência coletiva. Uma consciência consciente, porque a gente vive uma consciência inconsciente. Aí quem vai estar lá no sábado vai entender também isso. Nós vivemos um padrão de consciência inconsciente. Nós somos movidos pelos padrões, nós repetimos padrões, nós fazemos as coisas que os nossos pais fizeram. Quando a gente vê, às vezes você não entende, mas por que, meu Deus, eu estou fazendo. Meu irmão, ele bebe igual meu pai. E meu irmão era aquele que mais criticava meu pai. E está lá fazendo a mesma coisa. Porque vive numa fidelidade, numa lealdade ao coletivo, mas de uma forma inconsciente. Quando a gente faz uma constelação, a gente passa do inconsciente para o consciente. Então, você entende por que aquilo aconteceu. Por que aquele irmão está repetindo aquele padrão. Você entende, você vê claramente durante uma sessão de constelação que existem nós, existem emaranhamentos, existem padrões que são repetidos que a gente não tem a menor ideia que tem a ver com nossos ancestrais. Eu constelei uma pessoa e eu identifiquei durante a constelação, por exemplo, que ela vivia com o pai dela era a referência na vida dela. Mas, na verdade, ela estava repetindo um padrão que estava sendo vindo da mãe, a mãe já tinha colocado esse homem no lugar errado, e ela olhava esse homem, esse pai, como um Deus, né? Como o melhor homem do mundo. E esse olhar dela para o pai impedia dela ter uma boa relação com o seu parceiro, o seu marido. Por quê? Porque ela não conseguia se desemaranhar do pai. Ela não conseguia fazer o que a Bíblia diz. Quando você se casa, você deixa pai e mãe e se une à sua mulher. A mulher se une ao seu marido. Ela não conseguia deixar o pai. Então, era uma cama com o marido e o pai. E o pai dela o tempo inteiro, o marido dela era o tempo inteiro comparado ao pai. E seu pai era um padrão altíssimo. O homem nunca prestou. Não tinha como prestar aquele homem. E nem homem nenhum. Porque ela tinha colocado o pai no lugar. Né, no lugar de máximo, de referência, repetindo padrões, colocando as pessoas no lugar errado, estando no lugar errado. Então, assim, quando a gente olha para o Senhor, por exemplo, estou terminando, quando a gente olha para o Senhor, né, Jesus ele levantou uma barra. Antes era pecado você assassinar, matar, não matarás. Mas quando perguntou a ele qual é o maior mandamento, ele diz: você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você ama a você mesmo. E aí, quando ele faz o Sermão do Monte, ele levanta uma coisa que é muito curiosa. Ele diz que você é assassino se você simplesmente odiar o seu irmão. Você não precisa matar. Você não precisa chegar lá e dar um tiro, fazer alguma coisa, né? E matar concretamente a pessoa. Só em você odiar, você já matou a pessoa dentro de você. Então, a barra de Jesus é muito alta. E é mais alta para que a gente entenda que não é sobre o que acontece do lado de fora, mas é o que acontece do lado de dentro. Então, a gente precisa entender, né, que não é preciso, por exemplo, você que tem um ex-marido, um primeiro marido também, né, que a gente vai entender também no sábado, você não tem um ex-marido, esse homem ele faz parte da sua história. Não adianta você excluí-lo. E quando você diz assim, o falecido, aquele, né, não gosto nem de ouvir a voz o nome daquele infeliz. Você está num padrão, infelizmente, né, de exclusão. Você está trazendo a exclusão para dentro do seu sistema. E dentro dessa consciência sistêmica, não se autoriza excluir ninguém. Todos pertencem. Isso tem tudo a ver com a graça do Senhor, porque todos pertencem. Às vezes a pessoa fala assim, mas esse cara aprontou tanto, essa mulher aprontou tanto e hoje está aí dando de crente. Você deve ter visto esses casos. Eu sou um caso desse. Eu sou um caso desse, eu gosto de falar. Né? Eu não era brincadeira.
Mas sabe o que aconteceu? É que a graça chegou. A graça me abraçou. A graça me alcançou. E aí a gente entende que o caminho mais sábio que irá desatar um nó como esse é incluir. Às vezes esse marido, esse ex-marido, está aqui, o nó está na garganta aqui, ou está aqui no estômago, né? Não é assim? Às vezes o nó está aqui na garganta ou está aqui no peito, aquela dor no peito, aquele nó. É um nó. Você sabe o que é um nó. Quando você pensa na pessoa, que dá aquele frio. Quando você vê a pessoa, que dá aquele frio, aquela agonia aqui dentro. É desse lugar interior que a gente está falando de inclusão. Não é você fazer uma mesa e falar, venha, senta aqui na minha mesa. Não. É um movimento interior que você faz. Você recebe essa pessoa dentro de você e permite que ela faça parte da sua história de uma forma consciente, intencional. Foi como foi. Não foi bom, realmente talvez não tenha sido bom. Aquele relacionamento acabou, talvez tenha sido um relacionamento violento, uma pessoa que abusou de você. Foi um relacionamento realmente abusivo, mas não é o rejeitar, não é você apagar isso que vai ajudar você. A forma mais sábia de você resolver isso, sabe qual é? De desatar esse nó da garganta e do peito, é aceitar que essa pessoa fez parte da sua história. E isso é um movimento interior, que você permite que essa pessoa decante dentro de você, que ela se assente, sabe? Aqui só vou falar com quem já foi em roça e já bongou água em roça. Às vezes, o que a gente faz quando a gente odeia alguém? Quando a gente deseja o mal daquele ex-marido. E eu estou aqui falando porque eu já fui assim. Não estou falando para você algo que eu não fui, porque eu já fui assim. A gente faz como que bonga a água, sabe? A gente mistura tudo, a gente não tem como beber aquela água. E aí quando a gente diz, não, essa pessoa me compõe, ela faz parte da minha história, faz parte do meu show, a música de Cazuza. E aí você permite que essa pessoa, ela sente dentro de você, ela decante dentro de você. Aquela pessoa não vai te incomodar mais. Você pode pegar a água do fundo daquele poço, ó, e beber, que a água está paradinha, pura para você beber. A água da vida vai estar purinha. Agora, se você bagunça, se você fala, se você está o tempo todo agindo numa energia de vingança, de ódio, de lembrança do passado, e aquele infeliz, aquele outro, minha mãe me bateu, meu pai me deu uma surra quando eu era pequeno, quando eu tinha 3 anos de idade. Se a gente ficar vivendo isso, a gente está bongando a água, então não tem como você beber uma água assim. Está entendendo, menina? Então, deixe decantar. Realmente, meu pai, talvez não tenha sido o pai que eu sonhei, mas foi o pai que o Senhor me deu. Foi através desse homem que eu vim na terra. Foi através dessa mulher que eu vim na terra. Esse relacionamento que não deu certo, que foi horrível, teve um momento que eu amei esse homem, que eu tive atração por ele. Depois acabou, mas ele faz parte do meu show. Deixa aí. Deixa ele encontrar o lugar dele. Tá entendendo, menina? Como é um movimento interno. Então, se você decide ficar segura nessa dor e mexendo nessa água que é da vida, se apegando ao passado, você não consegue liberar aquela pessoa que lhe deve, que fez algo ruim com você, você vai acumulando cada vez mais feridas emocionais. E vai sustentando um ciclo adoecedor de exclusão, de desordem, de desequilíbrio. E as emoções, elas bagunçam tudo. Nós não podemos viver pelas emoções. Elas nos ajudam a nos entender o externo e o interno, mas elas não podem ser nossos guias. Nosso guia, né? E eu vou falar sobre isso, inclusive, na live de amanhã. Vou falar sobre as feridas emocionais, como essas feridas emocionais roubam a sua fé. Então, amanhã, 8 horas, eu vou estar falando também sobre esse assunto, aprofundando um pouquinho mais. Para hoje, fica isso. Então, hoje eu falei que Deus é sistêmico, né? Que ao criar Adão, ele criou a humanidade. O homem e mulher, eles eram um ser coletivo. E foi a partir de um Deus coletivo que criou um ser coletivo para viver em unidade perfeita. Era isso que era o Éden. Mas depois da queda, quando o homem
decide viver por ele, o que que acontece? Esse homem, ele quebra a linha da vida, a linha que conectava ele a Deus. E aí vira bagunça. Mas na cruz houve reconciliação. Na cruz houve, de novo, a oportunidade do homem voltar a comer não somente do bem e do mal, como hoje já se come, mas ela vai abandonar o bem e do mal e vai comer da árvore da vida, onde vem todo o conhecimento, que a palavra de Deus diz que todo bom, né, toda boa graça, boa dádiva vem do Pai das luzes. Então, tudo. O conhecimento, quando Einstein descobriu lá, né, a gravidade, quando cada um ali, cada homem que criou, quando criaram a luz, como criaram a anestesia, como criaram, né, como criou aqui o computador que eu estou usando, né, esses homens geniais, esse conhecimento veio do Pai das Luzes, não veio deles, né, não vem de nós, tudo é dom de Deus. Então, eu falei sobre isso para que você entenda que a constelação familiar é também um conhecimento que veio do Pai das Luzes, né? Que veio pela bondade de Deus. Por meio do conhecimento do bem e do mal? Sim. Foi por meio dessa árvore do conhecimento? Sim. Porque Bert, ele observou, né, as dinâmicas relacionais e catalogou ali essas 3 leis sistêmicas que regem as nossas relações. Mas a inspiração veio do alto, com muito amor, muito cuidado, porque Deus, ele quer mitigar o sofrimento humano, mesmo para o homem que não o quer, mesmo para o homem que o rejeita, né, que diz que ele não existe. Entendeu, menina? E é isso. Se você está aqui já no grupo, né, do Desatando, você já está tendo acesso a essa primeira live do Esquenta. Se você ainda não entrou no grupo, eu abri um grupo fechado para o Desatando, para que as pessoas que estiverem ali, que vão participar no sábado, recebam as informações, recebam o link no dia. Então, se você não participou, me chama aqui no direct, me chama no privado, tem um link na minha bio. Faça sua inscrição. O valor do Desatando é um valor inacreditável para a experiência que você vai ter no sábado. Porque, assim, uma terapia você não paga menos do que R$150 por uma sessão terapêutica, não é verdade? Uma constelação familiar comigo é R$350. O Desatando Nós, no ano passado, quando eu fiz presencial, foi R$150. Porque foi uma experiência também presencial, lugar, coffee break, tudo isso, né? Agregado ali ao valor. O valor do Desatando Online é R$27. É inacreditável, né? Pelo amor de Deus, R$27 você não compra, você não paga nem uma entrada no cinema. Para assistir um filme e ter uma experiência legal ali. Então, esses R$27, o que você vai ter com esse valor? Você vai ter 4 horas de conteúdo comigo e de vivências terapêuticas. Eu vou falar muito sobre o que são essas 3 leis sistêmicas, quais são os nós que estão te emaranhando, a maneira como você deve, o que você tem que fazer para poder começar a desatar esses nós, que não vai desatar tudo no sábado. Você não desata tudo nem na vida inteira. É uma construção de vida que a gente vai desatando, vai ficando mais fluido, né? Aqueles que estão com a consciência espiritual mais elevada, desata mais rápido. Se conecta logo com a árvore da vida e desata mais rápido. Mas aqueles que estão ainda na consciência ali do conhecimento do bem e do mal, o próprio Deus providenciou, permitiu que você tivesse acesso a esse conhecimento também, né? E tenha relações, e você desenvolva relações mais saudáveis, tá bom? Então, se você não se inscreveu, coloca, né, me chama aí, entra no grupo. Tem ainda 2 dias ainda para você fazer isso, numa condição muito especial, por um valor inacreditável. Você vai ter um dia de ampliação de consciência, vivências terapêuticas profundas, que eu tenho certeza que você não vai sair da mesma maneira que você entrou, tá bom? E lá também, no Desatando, eu vou lançar algo novo, diferente, que só quem estiver ali vai ter alguma chance de ter esse produto de uma forma um pouco mais viável, né, mais acessível, tá bom? Então é isso. Amanhã eu vou estar aqui às 8 da noite de novo,
falando sobre como as feridas emocionais matam a sua fé. Um beijo no teu coração e até amanhã. E para o pessoal que ficou aqui, quem estava me acompanhando aqui pelo Insta, né? Na verdade, eu estava fazendo aqui a live pelo YouTube. E aí eu te convido também a me chamar aqui no direct